Muito bem, o programa Saúde e Movimento já está no ar e dessa vez com uma temática delicada, mas muito importante. Estamos finalizando o mês de março, né? O mês da mulher, onde falamos de tantas causas e trazemos tantas pautas bonitas. E hoje não seria diferente. É uma pauta muito importante, mas como eu falei, muito delicada e que merece uma atenção super especial. Aqui ao meu lado está a nossa convidada, a Bárbara Pena, essa mulher lindíssima, que é ativista contra a favor, né, das mulheres e contra a violência das mulheres e é também uma sobrevivente. Então seja muito bem-vinda ao nosso programa, Bárbara. Eu te agradeço muito pela oportunidade e principalmente por dar espaço a essa causa que, por mais que a gente saiba que hoje é muito comentado, mas mulheres vítimas reais, elas não têm espaço. Então eu te agradeço pela oportunidade, como mulher, como sobrevivente, como vítima e como ativista também. Muito obrigada, eu que agradeço. Para vocês que estão nos assistindo, nosso público querido, Bárbara é do Sul, não é aqui de Blumenau, mas faz parte aqui do Sul, faz parte, né, do nosso Brasil. E justamente a notícia, ou esse acidente, essa tragédia, na verdade, né, que aconteceu com a vida dela, mexeu com todo o nosso país. Então eu queria que ela falasse um pouquinho da história dela, do porquê que ela está aqui hoje, né, que a gente já falou que é sobre a causa em relação a essas mulheres que sofrem violência, todos os tipos de violência, não só a violência doméstica. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E eu queria então, Bárbara, que você usasse esse espaço para contar então a tua história e do porquê que você está aqui hoje. Tá. Bom, eu vou contar de forma resumida, né? Em novembro de 2013 eu sofri uma tentativa de feminicídio. Eu acordei sendo espancada, fui queimada viva e jogada do terceiro andar, ainda em chamas. Na ocasião, eu acabei perdendo meus 2 filhos, minha filha Isadora, de 2 anos, e meu filho Henrique, de 3 meses, foram assassinados pelas mãos do próprio pai, que provocou toda essa tragédia, né? Eles faleceram inalados pela fumaça que João Mugen provocou. E um idoso também que tentou ajudar acabou falecendo ao inalar a fumaça. Sem contar também, né, das inúmeras vítimas que moravam naquele condomínio, que de certa forma também foram prejudicadas porque tiveram que se mudar, tiveram problemas e têm problemas psicológicos até hoje por causa do trauma. Então, quando a gente fala de violência contra as mulheres, a gente não pode lembrar somente da mulher vítima. A gente tem que lembrar que é uma tragédia, que é um problema social que acaba abrangendo a sociedade, a família, os amigos, quem tá perto, quem tá longe, quem é próximo, quem não é. Então, realmente é um assunto que a gente tem que se importar. A gente não pode só se importar quando acontece conosco ou quando acontece com um filho, com uma filha. A gente tem que saber abrir os olhos para essa temática que atinge toda a sociedade como atingiu na minha vida, né? Exatamente. Quando nós falamos, né, das mulheres, a gente fala sobre tudo isso que você trouxe agora à tona, Bárbara, a gente precisa lembrar que falar sobre a mulher é também falar sobre saúde pública. Exatamente. É também falar sobre a nossa sociedade, sobre as pessoas, né, as miniaturas que nós estamos criando desde criança, né? Como que a gente tem colocado, né, o homem e a mulher perante a sociedade, os direitos, como eu falei, a questão do respeito, esse cuidado. Então é um caso de saúde pública. É um caso que a gente precisa começar, na verdade, uma pauta que nós precisamos, né, olhar dentro de casa, na forma que nós educamos as crianças, na forma que a gente se trata, né? Trata um indivíduo, um sujeito. E Bárbara, você contou brevemente agora a tua história, né? Se você é mulher que está aqui nos assistindo, ou se você é homem também, eu gostaria que você prestasse bem atenção, né, no que a Bárbara vem trazendo na fala dela, porque o que ela passou, como eu disse, né, atingiu o público, atingiu a sociedade, atingiu o nosso país e continua atingindo, porque vem reverberando. Eu acho muito importante você colocar, né, o teu rosto, a tua voz, a tua imagem aqui para que outras mulheres, outras famílias não passem por isso. Mas a gente precisa também começar a identificar, né, Bárbara, porque ninguém quer sofrer, ninguém quer ser atingida de forma física, emocional, psicológica, né, ninguém merece passar por isso. Então eu gostaria que, assim, perante a tua história, você contasse um pouquinho de como que foi isso, para que as mulheres possam identificar também e ficarem alerta aos sinais. Tá. Bom, para começar, eu cheguei até aqui não tendo praticamente nenhum tipo de ajuda. Eu comecei a sofrer a violência psicológica aos 16 anos, quando eu comecei a me relacionar com, né, o meu algoz. E a tragédia aconteceu aos 19 anos. Então eu passei a adolescência até o início da fase adulta ali sofrendo a violência, não sendo orientada. Mesmo morando com 2 advogados, professores de universidades
mãe e padrasto dele, e mesmo assim não fui orientada, não tive nenhum tipo de ajuda, mesmo existindo a Lei Maria da Penha. Então hoje eu me sinto na obrigação de, por mais que me doa, por mais que eu tenha lembranças, por mais que me machuque diariamente tudo que eu vivo, eu me sinto na obrigação de ajudar as mulheres, porque eu não tive essa ajuda. Então eu não poderia jamais colocar minha cabeça no travesseiro sem saber que eu estou fazendo algo pelas mulheres e dar a oportunidade que eu não tive, que é a oportunidade de sair de um relacionamento abusivo. Sim. E é muito importante identificar os sinais, porque eles são, quando a gente está num relacionamento, a gente não percebe que quando o homem abusivo, ele pede pra namorado, pra esposa trocar de roupa, a gente acha que é um cuidado, que ele tá tendo ciúmes, ou seja, essa mulher vai, sem querer, sem perceber, vai fantasiando aquele relacionamento. E isso tudo são indícios de um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo, e que possivelmente pode acontecer uma tragédia como aconteceu comigo. Aconteceu comigo outros fatores também, que é muito comum nos relacionamentos, o homem ali na discussão, o homem quebrar um pertence, às vezes celular, às vezes um copo, às vezes jogar alguma coisa no chão. E esse homem até fala, é preferível eu quebrar alguma coisa do que quebrar a tua cara. E isso é um indício de um relacionamento abusivo. E o dia que ele não tiver, por exemplo, algum objeto para quebrar, obviamente ele vai espancar essa mulher, que foi o que aconteceu comigo. Então são detalhes que a mulher precisa entender, o homem precisa se conscientizar, que não é certo nenhuma das formas. Sim. E o mais importante também, a família identificar, porque existe a denúncia anônima, existe essa questão da sociedade ajudar, a família tem que estar ciente dos direitos das mulheres e principalmente sobre a Lei Maria da Penha, né? Sim. Então são vários fatores realmente que dão indícios que possivelmente e futuramente tão próximo pode se tornar uma tragédia como aconteceu na minha vida. Com certeza, até porque a mulher que está passando por uma situação, né, de envolvimento com um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo, ela é muito fácil manipulada, né? Ela tá muito vulnerável, então se ela não tem uma rede de apoio, se ela não tem em quem confiar, se ela não se sente segura para compartilhar aquela dor, ela não consegue sair desse ciclo vicioso. E, né? Nós mulheres, a gente tem a tendência, quando a gente se apaixona, a gente acredita, a gente se encanta, a gente tenta mudar aquele homem, a gente acredita no que ele diz também, porque isso faz parte também do ciclo de violência, né? Sim. O homem tem aquele lado agressor, o homem violento, né? O abusador, ele tem o lado agressor, mas ele tem o lado romântico, o lado príncipe também. Então a gente acha que aquele relacionamento do início, ele vai voltar. Só que não volta, são ciclos que só quem consegue romper é aquela mulher vítima de violência. Sim, e como é importante as mulheres se unirem, né, Bárbara? Nós nos conheci a Bárbara aqui em Blumenau por causa de um movimento chamado Mulheres em Ação. Então, né, eles vieram de Porto Alegre pra cá pra participar, então, né, desse movimento, dessa palestra, onde a gente teve a oportunidade de se conhecer. E aí fiz o convite, então, pra ela estar participando aqui pra gente justamente colocar em pauta esse tema e espalhar, né, pelo Brasil e pelo mundo, porque realmente esse é um tema que a gente precisa, como eu falei, né, é saúde pública. A gente precisa continuar falando da importância, do cuidado, da atenção que a gente precisa ter com as mulheres, porque nada diferencia, né, uma mulher de um homem, e por que os homens se colocam nesse lugar de superioridade e se acham, né, dignos de atentar com uma forma assim tão violenta, né, de machucar as mulheres, não só da forma física, mas como a gente falou aqui, manipulação, né, a questão mesmo dos próprios tipos de violência, né, Bárbara? Violência física, violência moral, psicológica, patrimonial, violência sexual. Então, assim, como é importante nós mulheres, né, nós nos unirmos. Isso é muito importante. Te confesso que nessa minha trajetória toda eu não pude contar com muitas mulheres. E principalmente nesse meio de internet, as mulheres acabam querendo ou não julgando bastante, mas as mulheres que eu encontro, assim como você, elas me dão um suporte extremamente necessário que realmente fazem a diferença na minha vida. E isso eu sempre tento incentivar também, não só nas minhas redes sociais, mas nas palestras que eu faço, em todo lugar que eu vou, que realmente o problema acontece conosco. Então a gente precisa se unir, a gente precisa identificar quando a nossa amiga, quando a nossa colega, enfim, a nossa familiar, ou até mesmo
mesmo aquela mulher que a gente não conheça, a gente precisa identificar quando ela tá passando por um problema que às vezes a gente viveu, que às vezes a gente não viveu, mas a gente entende. Por isso é muito importante também a gente saber, nós mulheres, os nossos direitos. Porque eu posso não ter passado por nenhum tipo de violência, mas se tu estiver passando e eu sei dos meus direitos, dos nossos direitos, eu vou conseguir te ajudar de alguma forma. Então a gente precisa se conscientizar as mulheres e conscientizar a raiz do problema, que são os homens, né? Com certeza. Não adianta nada a gente lutar sozinha, a gente tem que lutar pelo fim da violência e só vai existir o fim da violência se os homens pararem de agredir e matar as mulheres. Com certeza. Falando em direito, agora você é estudante também Sou. de direito, né? E é justamente para fortalecer ainda mais essa causa. Bárbara, se fosse pra gente ficar falando aqui da tua história, com certeza, né, ocuparíamos muito mais tempo, porque realmente é um relato, é uma história, né, é uma história de vida, né, você é uma sobrevivente e a gente precisa, como eu disse, dar voz, né, para mulheres que passam por essas situações. Não adianta só a gente depois falar, olha só, né, agora mais uma que entrou para a estatística. A gente tem que falar sobre isso antes mesmo. Então, assim, muito obrigada por estar aqui hoje, pela tua coragem, pela tua força, pela tua luta, né? Obrigada por estar aqui no programa, por participar. E eu gostaria de aproveitar, então, esse espaço, pedir para você deixar os teus contatos, né? Se alguma mulher se identificou com a tua história, se alguma mulher quer pedir ajuda, né? Quer conversar, enfim, tem algo a contribuir. Se algum homem, né? Também gostaria de se informar mais sobre essa pauta. Então, eu gostaria que você aproveitasse esse espaço e deixasse os teus contatos. Tá, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Eu vou citar a frase que eu criei: entre um homem e uma mulher, só o coração pode bater. Essa frase já diz muito. E vocês podem me encontrar nas minhas redes sociais, Bárbara Pena, Pena com 2 N's. Lá tem meu abaixo-assinado pela alteração da Lei Maria da Penha também. Preciso de todos vocês. E muito obrigada mais uma vez pelo espaço. Eu espero que a gente possa conversar mais vezes. Com certeza. Obrigada a você. Obrigada. Para você que está nos assistindo, agora nós vamos para aquele breve intervalo comercial, mas fique conosco. O programa Saúde e Movimento já volta.